Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Reis, capítulo 13, o reinado de Jeocás. Diz o texto: No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeocás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria. E reinou 17 anos, e fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeocás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares, como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel, porém andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeocás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeocás e tudo quanto fez e o seu poder, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Israel? Jeocás descansou com os seus pais e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Nós observamos aqui que o autor ele vai retornar a narrar, né, aqui o reino de Israel, o rei do reino de Israel, do reino do norte, né? E nós vemos aqui que quem vai assumir, enquanto Joás, filho de Acasias, reinava em Judá, iniciou o reino de Joacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria. Então nós vemos que esse era um tempo muito delicado, né? E essa narrativa vai se voltar para Israel, onde Jeocás se torna rei. Ele foi o 11º de 19 perversos governantes sobre o Reino do Norte. Então, nós vemos aqui que no Reino do Norte nenhum dos reis eles fizeram aquilo que agradavam a Deus. Eles tinham interesse quando as coisas apertavam no Senhor, mas logo depois eles abandonavam o Senhor e voltavam à idolatria. Você conhece alguém que é assim? Já viu isso acontecer na sua vida? Então é algo que nós temos que ter muito cuidado de não buscarmos ao Senhor somente por causa das situações contrárias na nossa vida, e isso se tornar um vício na nossa vida. Nós precisamos de fato, né, buscar ao Senhor em todos os momentos e sermos fiéis ao Senhor em todos os momentos. É interessante que o verso 2 vai dizer que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, nós vemos aqui que Jeocás permitiu o florescimento da idolatria. Então, ele vai ser caracterizado, né, pelos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que criou, né, aqueles bezerros, colocou eh, no templo, que foi feito um em Betel, outro em Dan, para que o povo não descesse a adorar em Israel o Deus verdadeiro. E disse: ó, esse aí são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. E isso foi um erro de todos os reis do Reino do Norte. É interessante que diz que por causa disso se acendeu a ira do Senhor, e diz que o qual os entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Então, eles são oprimidos, eles são, vamos dizer assim, por causa dessa idolatria ter florescido. O Senhor deixou que Hazael e mais tarde Ben-Hadad, terceiro da Síria, oprimisse Israel. E durante o período de opressão, nós vemos que eles sofreram muito. Aí o versículo 4 diz: Porém, Jeocás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel. Então, Deus vê isso aí e vai levantar, né,
de forma poderosa um Salvador. E é impressionante, esse Salvador foi o reino da Síria, amém? O Salvador dado por Deus foi a Síria, a qual ameaçou a Síria, que desse modo precisou interromper a sua opressão sobre Israel para a proteção dos seus próprios interesses. Então, um outro reino vai surgir e vai começar a lutar contra a Síria. E a Síria, para se defender desse reino da Síria, ela vai abandonar um pouco essa opressão em resposta à oração de Jeocais. Diz o verso 5: o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Então, eles vão receber esse alívio, eles vão receber, vamos dizer assim, essa intervenção, mas eles não se arrependem e voltam para Deus. Quando eles habitam nos seus lares como antes, eles deveriam era agradecer a Deus, eles deveriam era servir a Deus de todo o coração. Porém, o texto aqui, o autor vai dizer: todavia, contudo, entretanto, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Porém, andaram neles, e também o poste ídolo permaneceu em Samaria. O poste ídolo era um, na verdade, um altar, né, um deus pagão, que o povo já havia destruído, alguns reis já haviam retirado, outros haviam feito resflorescer esse tipo de culto, esse tipo de adoração, e isso Deus não aceita. Deus deseja que o nosso coração seja integralmente dele, que a nossa vida esteja voltada para ele. Amém? Jesus disse que não tem como nós servirmos a Deus e a Mamon. Não tem como a gente servir a Deus e as riquezas. Não tem como a gente servir a Deus e o mundo. Por quê? Porque na inclinação e no momento que nós nos voltamos para um desses outros, seja riqueza, mamon ou mundo, né? Nós vamos estar dando as costas para Deus. Nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração e não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. Infelizmente, pessoas chegam na igreja, Deus faz maravilha na vida delas. E quando as coisas, vamos dizer assim, melhoram, né? Quando as coisas, a pressão diminui, os problemas são resolvidos, porque Deus, ele responde à oração, amém? Do justo. Deus opera maravilhas. Eles não se apartam daqueles pecados ou daquela vida mundana que ele tinha antes. Ele volta a fletar com aquele estilo de vida. Ele volta, vamos dizer assim, mesmo que não volte de forma integral, eles voltam a começar a visitar aqueles ambientes, a desenvolver aqueles relacionamentos, que eles sabem que esses ambientes e esses relacionamentos vão fazer eles desobedecerem a Deus, vão fazer eles perderem o foco com Deus. Isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque na continuidade do pecado, a pessoa vai esquecer de Deus, vai esfriar para Deus. Ela vai abandonar, né, os princípios, os valores, né, aquilo que Deus quer que ela valorize, aquilo que Deus deseja que ela ande, que ela caminhe, aquele caminho que é estreito, que é apertado, mas que é o melhor caminho para se caminhar. Porque o caminho largo, o caminho espaçoso, ele conduz à perdição. O estreito não. O estreito vai nos levar à salvação. Então, é muito importante nós aprendermos, né, lendo o Velho Testamento, e foi escrito para o nosso exemplo, para que a gente não deseje as mesmas coisas erradas que eles desejaram e venhamos a colher também os mesmos castigos e juízos que eles colheram. Então, nós vemos aqui que eles vão ter assim um certo conforto, né? Vão ser livres dessa opressão da Síria, não vão voltar a ser como eram antes, porque vai ficar apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé. Quando nós vemos e olhamos, comparando a outros textos, como se compunha, né, compunha
o exército de Israel era milhares, né? Agora nós vemos somente 50, 10 carros e 10.000. Então era um exército pequeno, uma pouca representatividade e realmente eles precisavam buscar mais a Deus. Mas, infelizmente, não fizeram isso, né? Eles continuaram na idolatria e isso não vai ser bom, amém? Porque nós vamos ver que Jeocás também vai descansar, vai morrer e vai ser sepultado em Samaria. E Jeoás, seu filho, vai reinar em seu lugar. Mas sobre Jeoás eu vou falar amanhã. Hoje à noite eu quero convidar você a estar conosco no culto da família, na casa do oleiro. Inicia a partir das 20 horas. Chegue mais cedo, amém? A partir das 19 horas nós já estamos por lá. E seria interessante você chegar mais cedo para a gente ter um pouco de comunhão, conversar um pouco. E logo na sequência, nós estamos recebendo a viva, eterna, poderosa palavra de Deus. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.